Boa tarde, boa noite a todos, novamente. Senhores deputados, senhor vice-presidente da Câmara Municipal, que está em substituição do nosso presidente da Câmara Municipal, que está de férias, e bem, restantes executivos, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente, também quem assiste através do nosso canal do YouTube, da Assembleia Municipal, funcionários do município, muito obrigada por estarmos aqui em mais uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Azambuja. Agradecer desde já ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova da Rainha pela disponibilidade do espaço e de nos receber na sua terra. Dito isto, sendo esta uma sessão extraordinária, como sabem, temos um período para intervenção dos cidadãos e depois entramos logo na nossa ordem do dia, que hoje tem 3 pontos. Temos quórum presente para dar início à nossa reunião, com algumas substituições que eu vou passar a ler. O Sr. Deputado Tiago Santos foi substituído pelo Sr. Deputado José Valente, do PSD. A Sra. Deputada Natália Pérez foi substituída pela Sra. Deputada Maria Luísa Martins, do PSD. O Sr. Deputado Gonçalo Ferreira foi substituído pelo Sr. Deputado José Luís dos Santos, do PS. E temos também o Sr. Deputado e Presidente de Junta de Freguesia de Val do Paraíso, Sérgio Alexandre, que foi substituído pelo seu representante legal, Nuno Jorge, e o Sr. Deputado e Presidente da Junta de Freguesia de Alcoentre, Francisco Morgado, substituído pelo seu representante, Fernando Fernandes. Penso que estão todas as substituições. Se alguma estiver em falta, por favor, sinalizem, mas penso que está tudo correto. Dito isto, senhores deputados, vamos então iniciar a nossa sessão de trabalhos com o período para os cidadãos. Eu vou pedir aos cidadãos que estão presentes e que queiram intervir, desde já recordar que a nossa sessão está a ser gravada através do canal do YouTube. Se pretenderem vir ao nosso púlpito, podem-no fazer e terão a respectiva gravação do canal do YouTube. Se quiserem apenas falar do local onde estão, fica gravado o vosso discurso naturalmente. Têm 3 minutos para cada intervenção. Após as intervenções, darei a palavra ao Sr. Vice-Presidente. Pergunto quem deseja intervir e peço que indique o nome. José Manel. Eu não consegui perceber. José Carlos Matos. E o nome? Então eu depois dou-lhe a palavra e quando for para falar, diz o seu nome ao microfone, por favor. Então, o Sr. José Manuel, e o Sr. José Manuel quer um microfone aí ou vem aqui ao púlpito? Vem aqui, muito bem. Pode vir aqui, pode. Antes de mais nada, boa noite a todos, ou boa tarde a todos. Por parte das duas mesas, sejam bem-vindos a Vila Rainha. Sr. Presidente, António dos Matos, Vice-Presidente, eu tenho por isso 4 questões para colocar. Já que ainda quis eu, começo aqui um pouquinho do queimado. Havia um bocado de terreno que não foi arrancado, o mato, e que hoje tive de falar com o meu Presidente e com as suas novas, se fosse possível pôr uma máquina, porque um canto que está da linha, que está daqui ao coisa do H Preto, aqui tem uns caminhões velhos, uns turboques velhos, com lonas, e que se queima beato, se for posto, aqui fica um rastilho que vou vir a para pagar aquilo. Percebeu o que eu disse? Isso é uma delas. A outra é, os contentores que a Nova, já há 4 meses que não estão lavados, os contentores do lixo. Eu espero que, após estar a notar, espero que mandem para um caminhão nos próximos dias, porque os contentores mal estão para cima deles, os contentores cheiam mal que transandam. Isso é outra questão. Outra questão é, a minha vila e a vila que eu estou aqui a representar sofre intensamente do problema da habitação para jovens e para pessoas que querem cá ficar. Portanto, vendo aqui tanto terreno aqui à nossa volta, será que com desses terrenos não é possível construir fogos de habitação para os jovens cá ficarem e as pessoas que quiserem cá ficar? Obrigado a todos. Outra questão, gostaria mais que a Câmara olhasse mais por Nova Rainha, já que nos últimos anos não tem feito. A hora que temos à boca das eleições é que querem mandar para a Câmara máquinas para catar a estrada, isso é tentar ganhar as eleições e o Nova Rainha. Diz que o diga. Pronto, está tudo. Muito obrigada.
Tem agora a palavra o Sr. José Carlos Matos. Pretende falar daí ou vir aqui? Aí? Muito bem. Boa tarde, Sra. Presidente. Em si saúdo os membros da Assembleia. Sr. Vice-Presidente, em si saúdo a variação. Público aqui presente, lá em casa, funcionários do município. Eu já coloquei esta questão ao Sr. Presidente da Câmara, tenho a posição dele, mas gostava de colocar aos membros desta Assembleia, inclusive aos autarcas e aos presidentes de junta que a Nacional 3 influencia, qual é a perspectiva deles e a opinião deles acerca destas obras aqui e do impacto positivo ou negativo para Vila Nova da Rainha. É só isso. Muito obrigada. Peço agora o senhor que também pediu a palavra, que diga só o nome. Não sei se quer falar aí, se pretende vir ao púlpito. Não? Não quer falar? Peço desculpa, eu pensava que se estava a inscrever quando se levantou. Não registro mais nenhum pedido de intervenção, vou então passar a palavra ao Sr. Vice-Presidente António Matos, Presidente de Exercício. Muito obrigado. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a si à mesa, cumprimento também os senhores vereadores, os senhores deputados municipais, os funcionários, o público aqui presente e que nos ouve lá em casa. No que diz respeito ao Sr. José Manuel, quanto ao terreno, falarei com o Sr. Presidente da Junta e quanto à árvore também, e com certeza que vamos ver qual é que é o problema e resolver. Quanto aos contentores, a falta de lavagem, vamos verificar. Tenho aqui a meu lado a vereadora que tem esse pelouro e não ficará em saco roto. Vamos ver o que é que se está a passar e qual é a razão, porque há 4 meses não é feita a lavagem, devia estar a ser feita. Quanto à habitação para jovens, nós temos um projeto aqui para Vila Nova da Rainha. Entretanto, o projeto obrigava a ter ali umas estruturas maiores e que não dava para fazer da forma como estava a ser pensado, porque ia ultrapassar os valores que o IRU dá para o arrendamento acessível. É um assunto que nós estamos a avaliar e que estes terrenos não ficarão vazios, serão para aquilo que eles foram realizados ali, que é para fazer então a habitação. Quanto ao alcatroamento, o alcatroamento não tem nada a ver com condições eleitorais. O alcatroamento já foi decidido há bastante tempo, mas por contingências agora é que está a ser feito. Ainda bem que está, mais vale tarde que nunca. Muito obrigado pela sua intervenção. Quanto ao José Carlos Matos, tanto fez uma pergunta, os senhores deputados municipais poderão dizer qualquer coisa numa próxima reunião, porque hoje não há o período antes da ordem do dia para os senhores deputados municipais, mas a minha opinião é que ficou melhor, mas ficou aquém. Ficou aquém porque falta pelo menos aqui mais uma rotunda à entrada de Vila Nova da Rainha e a outra rotunda ali junto à Salvensen não devia ter sido uma rotunda daquela forma porque continuaram a permitir que os pesados mudem de direção à esquerda e a ideia era acabar com as mudanças de direção à esquerda, que é isso que traz grande parte dos acidentes nesta estrada. Ficou melhor, mas ficou aquém do que poderia ter ficado, é a minha opinião. Sr. Presidente. Muito obrigada. Não registro mais nenhum pedido de intervenção do público. Dou assim por terminado este ponto. Vamos entrar na nossa ordem do dia. Ao entrar da nossa ordem do dia, dar já só a nota no ponto 2, o lapso de escrita que diz autorização prévia para a assunção de compromisso plurianual, estava lotação financeira, é locação financeira. Não arranjámos aqui mais nenhum novo termo, portanto é mesmo locação financeira. Dito isto, vamos começar pelo ponto 1, que é a proposta 2058/2025, revogação da deliberação e constituição de empresa local, natureza intermunicipal, celebração do contrato de programa, aprovação orientações estratégicas, delegação CMLT da coordenação de todos os contactos com entidades públicas no âmbito da constituição da empresa. Pergunto ao Sr. Vice-Presidente se deseja apresentar a proposta. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ao contrário do que se possa parecer, assim como há bocado se disse, esta empresa, ou a constituição desta empresa já vem de há anos.
não é uma coisa de agora. Vem de há anos e já aqui foi aprovada nesta Assembleia Municipal. Entretanto, houve algumas diferenças em relação ao que estava, porque a anterior aprovação tinha em vista o estudo de viabilidade económica que tinha a ver com o PART pouco mais era do que para dar apoio nos bilhetes. Entretanto, agora com o incentivo a mais transporte, que veio substituir o PART, veio dar outras condições diferentes. E precisou-se então um estudo de viabilidade económica já tendo por pressuposto o incentivo a mais transporte, e algumas das diferenças eu vou aqui tentar dizê-las, pensando eu que também as terão. Haviam antes o empréstimo para ser feito para comprar as instalações da rodoviária em Santarém, portanto esse empréstimo já não será feito, já foram compradas as instalações com dinheiro que veio do incentivo a mais transportes. Também do incentivo a mais transportes vão muito brevemente começar a ser colocados abrigos em diversas paragens de autocarro pelo Conselho, também permite essa situação. Nós temos atualmente, quem serve o Conselho das Amujas e Alzira do Tejo, atualmente o parque automóvel tem uma média de idades de 18,5 anos. É um parque automóvel muito velho, sem condições, onde as nossas crianças também são lá transportadas e há relatos de que as coisas não estão minimamente nas condições que deviam estar. No que estava pensado antes, os autocarros iam ter uma média de idades de 11 anos, porque se iam comprar uma série de autocarros, uns novos, mas uma quantidade com cerca de 12 anos. Agora, isto no parte com o incentivo a mais transporte, acabou por se adquirir uma frota em que 75% é nova, adquire-se uma frota em que uma parte, 16 autocarros, são elétricos. Esses autocarros elétricos são financiados pela CIMLT, mas a parte que fica mais cara do que se fosse a combustível é pago também pelo Fundo Ambiental. Posto isto, dizer que os autocarros vão ficar nestas condições com uma média de idades de 3 anos, o que é bastante mais vantajoso. Os quilómetros anuais, para já, as rotas serão as mesmas que aquelas que já existem. Uma das dificuldades, e que foram aqui também enunciadas aqui nesta Assembleia, tinha a ver com os motoristas, a dificuldade que é de arranjar motoristas. Portanto, a CIMLT também está a negociar com os sindicatos, daí haver agora um valor bastante maior para pessoal, passou de 5,1 milhões para 5,78 milhões. Vamos ter um passe para toda a Alzíria, que é de 20 euros, e que dá também para ir para os concelhos vizinhos. Vai ter um passe para Lisboa, que é de 40 euros, vai ser semelhante ao comboio. Grosso modo, estas são as grandes alterações que estão aqui em cima da mesa. Também dizer que esta proposta que nós trazemos hoje aqui já foi aprovada na Assembleia Intermunicipal, onde está representada esta Assembleia com representantes de vários partidos, e foi a mesma aprovada por unanimidade. Portanto, penso que grosso modo é isto, estarei disponível para responder alguma coisa, na medida que eu possa dizer. Muito obrigada. Pergunto aos senhores deputados quem deseja usar da palavra. Senhora deputada Helena Maciel, quer o microfone, sim. Boa noite, Sr. Vice-Presidente. Na sua pessoa representa, cumprimento o Executivo e também Sra. Presidente e sua mesa. Caros deputados, público aqui presente e lá em casa. Estamos de férias e realmente as pessoas não têm grande tempo para assembleias municipais. Talvez seja isto também que ao fim de 4 anos
nós como deputados municipais também já estamos um bocadinho desmotivados. Vamos avançar aqui para a questão do ponto 1. Senhor Vice-Presidente, eu fui ver tudo o que foi dito sobre a primeira votação desta empresa intermunicipal. Voltei atrás e fui à ata. E acredito que esses pontos que foram as chegas importantes dos deputados municipais nessa votação foram repercutidos nesta nova versão. Contudo, eu na Assembleia, na reunião de representantes, fiquei surpreendida com este tipo de documento e coloquei exatamente a questão, porque há uma revogação e há um novo documento para uma nova empresa. Essa não é uma nova empresa, o que está aqui está mascarado, porque na realidade nós dizemos não àquilo que já está ultrapassado, com o estudo de impacto económico, que também já não tem viabilidade, e por outro lado estamos exatamente a decalcar um documento com remendos em que não tem as preocupações que o Conselho da Zambuja alertou no primeiro documento. E eu, lendo o que li, fico preocupada, porque parece que estamos a ter uma empresa que está mais preocupada em renovar a frota do que propriamente melhorar o serviço. O facto de terem que ser 11 conselhos não está escrito em lado nenhum. Se esta decisão não cumpre uma coisa que é fundamental no artigo 31, exatamente da Lei 12 de 2012, que é o princípios de gestão, e eu pergunto ao Sr. Vice-Presidente se me consegue dizer exatamente, visando a satisfação das necessidades de interesse geral ou a promoção do desenvolvimento local e regional, onde é que isto está? E garantindo a viabilidade económica e equilíbrio financeiro. Ou seja, a longo prazo, que tipo de serviço é que vamos ter? Face àquilo que nós estamos sempre preocupados, que é, continuamos a decalcar que não temos serviços mínimos para a nossa população e depois temos um estudo baseado na contar cabeças. Não faz sentido. Temos outra situação que eu gostava que o Sr. Vice-Presidente me esclarecesse. No ponto FF do documento prévio, coloca-se aqui a questão de uma influência dominante. Esta expressão vem na legislação, vem exatamente no artigo 19, mas eu não consigo enquadrá-la. Então eu preciso saber o que é uma influência dominante do nosso Conselho. Porque outros Conselhos já têm GARs, já têm parques intermodais, já têm, nomeadamente, redes programadas. E nós estamos preocupados com abrigos. Mas o que é isto? Isto não é, de certeza, influência dominante. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Mais algum Sr. Deputado deseja usar da palavra? Não registro mais nenhum pedido. Sr. Vice-Presidente, deseja responder? Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada Helena Maciel, a CIMLT, logo, os 11 municípios só são chamados a isto porque os privados não quiseram. E entre não ter e a CMLT fazer o que tem que fazer, como a Autoridade de Transportes, a CMLT teve que fazê-lo. Melhora logo, substancialmente, pela qualidade dos veículos que nós vamos utilizar, que vamos ter. Veículos muito mais novos e muitos deles veículos completamente ecológicos porque são elétricos. Os abrigos, quanto aos abrigos, os abrigos são essenciais porque muita gente está à espera e se não tivermos abrigos em condições tem muito mais desconforto, ou molha-se, ou apanha muito sol, daí ser necessário. Quanto ao estudo de viabilidade económica ou financeiro, o estudo de viabilidade económica ou financeiro havia um que tinha a ver com o PART. Este agora tem a ver com mais... Onde é que está o nome? Com a iniciativa Mais Transportes. Está programado para as rotas que atualmente existem. Depois há uma coisa que é o caminho faz-se caminhando, neste caso rodando. Vamos tentar que haja muito mais condições, vão haver, e que haja muito mais transportes e que mais rotas e tudo mais. Agora, tínhamos que partir de uma base, e a base de partida é esta, não podia haver outra. Tem uma coisa que já se conhece, é esta a base de partida, não podia ser de outra forma. Muito obrigada. Não registro mais nenhum pedido de intervenção.
Vou colocar a proposta 2058/2025 à votação. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Obrigada. Quem vota a favor? Muito obrigada. Portanto, a proposta 2058/2025 foi aprovada com 19 votos a favor, 11 do PS, 3 do PSD, 4 da CDU e 1 do Bloco de Esquerda, 2 votos contra do Chega e 5 abstenções, 4 do PSD e 1 do CDS. Vamos então passar ao ponto 2, que é a proposta 2083/2025, autorização prévia para a assunção de compromisso plurianual, locação financeira. Pergunto ao Sr. Vice-Presidente se deseja apresentar a proposta. Faça favor. Voto vencido, ficará depois registado. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Esta proposta de alocação financeira é para comprar uma varredora. Foi retirada uma vez da reunião de Câmara porque houve alguma dúvida se, entre a marcação das eleições e o dia das eleições, se poderiam fazer compromissos plurianuais. Após pedir um parecer jurídico, concluímos que, onde tem de haver, efetivamente, uma gestão corrente, sem poder fazer nada que seja plurianual, é entre o dia das eleições e a tomada de posse. Aí sim estamos, quem tiver ainda até à tomada de posse, está muito limitado no exercício do cargo. Agora, até ao dia das eleições, eu vou ler-vos apenas o último parágrafo. Neste conspecto, em conclusão, não se encontram os órgãos das autarquias locais e seus titulares, no período que decorre desde o momento da marcação das eleições até ao ato eleitoral, em regime de gestão limitada, pelo que deverão continuar o normal exercício de funções, desde que não sejam comprometidos os princípios subjacentes à propaganda eleitoral. Portanto, comprar uma varredora não tem nada a ver com propaganda eleitoral, portanto, tem assim um encargo plurianual através deste deste parecer, fica ultrapassada essa situação da plurianualidade, daí que, quando é feito desta forma plurianual, tem que a Assembleia se pronunciar, daí este ser um assunto que tem que ser trazido à Assembleia para se poder pronunciar. Muito obrigada. Pergunto quem deseja usar da palavra. Sr. Deputado António Nobre. Muito boa noite. Meus cumprimentos à mesa, aos ilustres membros da Assembleia, ao Sr. Presidente em exercício e mais vereadores. Eu perguntava ao Sr. Presidente em exercício se este equipamento que agora a Câmara pretende locar se destina a todo o Conselho e não só à sede do Conselho. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Helena Maciel. Sr. Presidente, em funções, realmente esta é uma preocupação de termos um parecer jurídico para esta situação, quando na Câmara Municipal muitas das vezes já deveria ter mais diligência em termos de pareceres jurídicos e não os tem. Por outro lado, pergunto se esta é a melhor solução ou a melhor opção, comprar uma varredora com um espaço de 5 anos, para pagar com juros,
Sabendo eu que o Sr. Presidente disse que neste momento conseguia ter as contas do município impecáveis, qual é a dificuldade de comprar um equipamento que faz falta e tem que ser assim. Tem que ser assim porque lhes apetece ser assim a 2 meses das eleições. Estranho. Obrigada, senhora deputada. E dou a palavra ao senhor Presidente de Junta, José Martins. Ora, começo por cumprimentar a mesa da Assembleia, na pessoa da senhora doutora Vera Brás, cumprimentar o Executivo da Câmara, na pessoa do seu Vice-Presidente, bem como os senhores vereadores, os caros colegas, o estimado público aqui presente e os funcionários da autarquia da Zambuja. Muito boa noite a todos. Sobre este ponto, a autorização prévia para a assunção dos compromissos plurianuais, nem quero discutir o ponto em si, quero é discutir a varredora, de facto. Para mim, surpreende-me, fico surpreso, completamente surpreso, aparecer aqui, a 2 meses das eleições, a compra de uma varredora, quando a Câmara delegou essa competência da limpeza nas juntas de freguesia, para a qual deu um envelope financeiro, todos temos acesso. Não percebo como é que aparece aqui esta varredora, sem, no mínimo, consultar os presidentes de junta, uma vez que essa competência está delegada em nós. Portanto, surpreende-me. Depois também não a vejo como uma prioridade. Quando se faz aqui um empréstimo para 6 anos, eu pensava que era para uma coisa prioritária, não para uma coisa desta natureza. Digo eu, prioritário, eu vejo lá o cemitério de Aveiras. Isso é que eu vejo que é prioritário. Que não tenham onde enterrar os mortos. Agora, aqui uma varredora, não. E o meu envelope financeiro, apesar de ser curtinho, mas ainda dá para varrer e para manter a localidade limpa. Portanto, não percebo. É evidente, não vou votar contra, mas não percebo esta aquisição da varredora e gostava que o Sr. Vice-Presidente me explicasse para quem é de facto esta varredora. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu tenho mais um pedido de inscrição da senhora deputada Maria João Canilho. Pergunto se mais alguém fez pedido de inscrição, só para perceber. Não, mais ninguém. Então, sendo assim, dou já a palavra à senhora deputada e depois passamos ao senhor Vice-Presidente. Foi o nobre, que é grande. Boa noite a todos. Senhor Vice-Presidente, Presidente em exercício nesta Assembleia, Senhora Presidente, caros deputados, colegas, funcionários municipais e público aqui presente. Senhor Presidente em exercício, a minha questão é um bocadinho no seguimento daquilo que já foi aqui levantado. Sendo um investimento da ordem que é, estando, novamente, e vou levantar esta questão a 2 meses das eleições, quem aguardou até agora, se calhar também podia aguardar até outubro. E depois uma outra questão que o Presidente Martins levantou agora, que tem que ver com a prioridade. Acredito, ou quero acreditar, que tenha existido entre a Câmara Municipal e os senhores Presidentes de Junta uma reunião para saber das necessidades. Ou queria eu acreditar, antes de chegar aqui hoje, e de perguntar aos senhores Presidentes de Junta, então eles me dizerem que não foram consultados. Não falei com todos, mas falei com o Sr. Presidente da Junta de Aveiras de Baixo, falei com o Sr. Presidente de Vila Nova da Rainha, falei com o Sr. Presidente da Junta de Aveiras de Cima. Nenhum dos 3 me disse que tivesse sido consultado sobre este assunto. Portanto, como deve imaginar, independentemente da forma como me vai responder, eu fico um bocadinho surpreendida como é que realmente se traz uma situação destas aqui, com o valor destes, a esta altura, e mais, se há um plano, e se esta varredora é para todas as freguesias do nosso concelho, deverá também haver um plano, que já percebi que não há, mas confirmar-me-á, para a distribuição deste recurso por todas as freguesias. Portanto, eu agradeço algum esclarecimento neste sentido. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Passo então a palavra ao senhor Vice-Presidente. Muito obrigado, senhora Presidente.
Sr. Deputado António Nobre, caro amigo, aqui eu vou responder, mas há uma resposta que acabo quase por responder a todos. Existem acordos interadministrativos que definem o que é que as freguesias fazem mediante uma determinada contrapartida financeira que o município lhes dá. Se nós vamos comprar um equipamento que fará jeito em todas as freguesias do concelho, obviamente que há 2 passos. Um primeiro passo é a aquisição do equipamento. Um segundo passo, que será através de uma reunião que terá que haver com a senhora vereadora que tem as freguesias e com os senhores presidentes de freguesia para se aferir de como é que vai ser a utilização desta varredora pelas diferentes freguesias do nosso concelho. Portanto, isso é o passo seguinte. Continua delegada a competência da limpeza e, com certeza, que irão ter mais capacidade para fazer uma melhor limpeza. Quem é que vai ganhar? Com certeza que as juntas de freguesia, os fregueses das juntas de freguesia, portanto, os municípios do nosso concelho. Portanto, para quem é de facto, em última análise, é para os municípios do concelho de Zambuja. A senhora a deputada Helena Maciel, há aqui uma coisa que tem que perceber como é que as coisas funcionam. Uma coisa é a tesouraria. A Câmara, felizmente, está com uma boa tesouraria. Não está a nadar dinheiro, mas não está com falta de dinheiro. Coisa diferente é o orçamento. E o orçamento, quando é feito, tem muitas limitações e está feito para umas determinadas opções. Mas o orçamento e a vida das autarquias, assim como a nossa, é muito dinâmica. Ninguém consegue, num documento previsional, prever tudo. Há coisas que, por vezes, não se fazem e há outras que se fazem que não se pensava fazer. Que não digo que seja o caso. Portanto, devido não à falta de tesouraria, mas à falta de orçamento, a forma de o fazer, a melhor forma de o fazer, era esta. E como eu disse anteriormente, em termos legais, nada nos proíbe de fazer isto, assim como também, em termos de gestão, até ao último dia, nós estamos cá para gerir e pensando que estamos a gerir para todos os nossos municípios e para todas as nossas freguesias e para todos os presidentes de freguesia, para fazerem mais e melhor o seu trabalho. Porque também há uma série de máquinas que os presidentes de freguesia conversam, não sei como é que é, porque eu não tenho esse pelour, mas que servem as diferentes freguesias. E esta será uma situação totalmente semelhante. Penso que respondi a todos. Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Senhora Deputada Helena Maciel. Senhor Presidente, não respondeu àquilo que eu perguntei. Esta é efetivamente a melhor opção, a mais segura, a mais vantajosa? E depois, faça aquilo que eu ouvi aqui, que vai ser um equipamento partilhado e que a responsabilidade desse equipamento pressupõe manutenção preventiva, permanente, desgaste e até avarias, de quem é que depois vai ser aqui o terreno de quem? Porque usa na freguesia A, se calhar não usa corretamente, usa na freguesia B, afinal isto vai pertencer a quem, como e em que circunstâncias? É que fica ainda mais baralhada. Muito obrigada, Senhora Deputada. Senhor Vice-Presidente, deseja acrescentar alguma questão? Posso, Senhora Presidente. Senhora Deputada, quanto ao ser mais segura e mais vantajosa, eu já respondi na condição de ser a forma possível. Outra forma não era possível agora por uma questão orçamental. Quando vai uma reta para uma junta de freguesia, se essa reta se avariar, quem é que paga? É a junta? É a Câmara. Obviamente que nós estamos para colaborar com a Câmara e há muitos equipamentos, com a Câmara, com as juntas, e há muitos equipamentos do município que ficam, por vezes,
dias e semanas ao serviço das juntas de freguesia. E se houver algum problema com esse equipamento, não vamos pedir ao Sr. Presidente da Junta que pague a avaria. É a Câmara que paga. Portanto, para já, será a Câmara, mas eu acho que estamos a avançar. Há de haver a reunião ou reuniões e os acordos interadministrativos terão que ser revistos para incluir este novo equipamento. Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Não registro, afinal registro, um pedido de intervenção do Sr. Deputado Carlos Fonte. Muito boa noite, Sra. Presidente. Na sua pessoa, cumprimentar a sua mesa, Sr. Vice-Presidente, Sr. Presidente em exercício, cumprimentar todo o Executivo, colegas deputados municipais, funcionários do município, quem nos escuta lá em casa, Sr. Presidente em exercício. Uma coisa é fazer jeito, uma coisa que faz jeito. Outra coisa é uma coisa que seja necessária. São duas coisas distintas. E, no meu entender, não é com o estudo jurídico que o senhor apresenta que deixa de ser campanha eleitoral. É o que eu penso, transmito, por enquanto eu puder. O que aqui se consta é empurrar para a frente o empréstimo a 6 anos para quem se sentar no seu lugar, se por acaso suceder, pagar aquilo que tem sido feito anteriormente. Portanto, todo aquele que vier sair a sentar tem despesas para pagar que nós nos assumimos para que sejam eles a pagar. Seja quem nos venha substituir, fica com encargos para pagar. Porque a promessa era se arranjar uma varredora. Sim, senhora. Logo começamos logo mal. Nós arranjamos uma varredora, arranjamos logo um calendário onde é que vai funcionar a varredora. Nós estamos X de freguesias, todos são municípios, temos X de municípios na Azambuja, X de municípios na Aveiras de Cima, X de municípios na Alcoentre, na União de Freguesias. Sim, senhora, a varredora vai para lá X tempo. A varredora vai para lá X tempo e vai servir o Conselho. Mas não é isso que vem aqui explanado. Ninguém explana nada, ninguém faz uma programação de nada. Empurra-se para a frente para os outros pagarem, mas depois a gente logo vê. A gente sabe que houve uma promessa que se ia comprar a varredora. Agora não tinha necessidade de ser nesta altura. E entendo que é uma má altura para se gastar 200 e tal mil euros em cima de uma campanha eleitoral, Sr. Presidente em exercício. E por aí eu vou votar contra esta proposta, porque era muito mais digna esta proposta ter vindo aqui em 2022 ou 2023, quando se falou entre dentes que ia-se comprar uma varredora. Portanto, eu vou votar contra esta proposta. Os seus presidentes de junta acho que se deveriam até juntar, reunirem e também exporem um pouco das suas necessidades sobre esta varredora, porque poderá dar jeito. Então dá jeito, arranjamos 200 e tal mil euros para os outros pagarem. Bom, porrer, ok. Muito obrigado, era só Vice-Presidente. Não vou pôr questão nenhuma. Muito obrigado. Muito obrigada. O Sr. Vice-Presidente deseja acrescentar alguma... Sim? Então faça favor. Sr. Carlos Fonte, quem vier para aqui, seja o mesmo ou seja o outro, vai-lhe acontecer o que aconteceu a mim, aos meus colegas e a todos os que nos antecederam. Quando se inicia um mandato, inicia-se com as despesas que existem e com as receitas que também vão existir. Portanto, isto não há um corte, não há nenhum corte abrupto, as coisas continuam. E obviamente, que os mandatos são de 4 anos, não tem que se fazer tudo no primeiro nem no segundo ano. E depois estávamos parados, então estávamos cá a fazer o quê? Portanto, os mandatos são para levar até ao fim, é o que todos nós estamos a fazer, e levar até ao fim trabalhando. É óbvio que, e há liberdade para isso, era o que mais faltava, de termos ideias diferentes e podemos concordar ou não concordar. Portanto, é um compromisso plurianual que não está ferido de nenhuma ilegalidade,
No que diz respeito à sua utilização, os senhores presidentes de junta de freguesia, os 7, vão ter uma palavra a dizer, terá que ser ultrapassado através de novos acordos interadministrativos. Todos ficarão melhores porque vão ter mais um equipamento que servirá melhor nas limpezas que têm que fazer. Portanto, é apenas isto. Muito obrigada. Senhor Deputado, deseja usar novamente a palavra? Muito obrigado. Sr. Presidente em exercício tem toda a razão quando diz que não podem fazer tudo nos primeiros anos de mandato. Mas também lhe transmito o meu desagrado de fazerem tudo no último ano de mandato. Tudo o que havia para fazer no nosso município, obras de grande volume, recorrendo a crédito, como a gente todos sabemos, foi sempre para o último ano de mandato. Isto tem sido característico há uma série de anos. Quando me diz que os presidentes de junta vão ser ouvidos, peca por tardar. Havia ter sido muito antes. Antes da proposta ter chegado à Câmara Municipal, havia-se ter ouvido os presidentes de junta. Ou vamos ouvir só um? Sr. Presidente, eu estou em desacordo com os senhores presidentes de junta não tivessem sido ouvidos antes da proposta ir à Câmara Municipal. Tudo isto para agradar a alguém e deixando os outros desagradados. Acho que não faz sentido. Pronto, e é só, e para mim está terminado o diálogo sobre este ponto. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Vice-Presidente, deseja responder? Sim, faça favor. Aqui nós estamos de acordo. É para agradar a alguém, é para agradar aos municípios do nosso concelho, para lhes dar mais condições para que tenham as ruas mais limpas. Muito obrigada. Não registro mais nenhum pedido de intervenção. Vou colocar a proposta 2083-2025 à votação. Quem vota contra? Muito obrigada. Eu vou só pedir os votos contra do PSD, do Chega, sim, só para confirmar. 5. Quem se abstém? Senhor Deputado António Terrão, não estou a perceber, é abstenção? Muito obrigada. Quem vota a favor? Muito obrigada. Então, a proposta 2083/2025 foi aprovada com 13 votos a favor, 11 do PS, 1 da CDU, 1 do Bloco de Esquerda, 7 votos contra, 5 do PSD, 2 do Chega e 6 abstenções, 2 do PSD, 3 da CDU e 1 do CDS. Pergunto se está correto. Sim? Pronto. Muito obrigada. Passando ao ponto 3, último ponto da nossa ordem do dia, revisão orçamental número 2, é a proposta 2092/2025. Sr. Presidente, em exercício, faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sido do Sr. Deputado Carlos Fonte. Muito obrigado, Sra. Presidente. Aqui é mais uma situação que se pode pensar ou pode parecer, e hoje vivemos muitas do que parece, mas temos que olhar mais para o que realmente é.
O 2030, o programa 2030 só começou a sair há pouco tempo, o ano passado. O 2030 não começou no ano 2000, começou no ano 2020, começou no ano 2023 ou 2024. Acho que foi até no ano 2024 que começou o 2030. Portanto, se o programa começa em 2024, nós não podíamos ter feito coisas antes, porque o programa ainda não estava em vigor, não estava em funcionamento, os avisos não estavam lançados, nada disso. Portanto, não podíamos candidatar porque o programa ainda não estava em efetividade. A partir do momento em que o programa fica em efetividade, nós lançamos as obras que achamos que devemos lançar. E que já havia projetos. Posso-vos dizer que da Rodar Méria dos Pereiras, dia 26, vai ser levada à Câmara para a adjudicação. Tem a ver com o 2030. Porquê é que tem que vir aqui esta proposta? Porque até aqui bastava estar para o próprio ano no orçamento. Mas, entretanto, a pedido da entidade gestora do 2030 diz que tem que estar vertido nas grandes opções do plano. Tem que ser de forma plurianual. Sendo de forma plurianual, tem que esta Assembleia autorizar que assim possa ser. Então, para que nós possamos avançar com o projeto para a execução da empreitada de pinturas de fachadas de substituição de vãos e caixilharias, portas e janelas exteriores na Escola Básica de Valdaveiras, temos que aprovar para que possa, então, fazer-se esta mudança, alteração orçamental, para que esteja vertido nas grandes opções do plano. Assim como, para que se possa fazer a submissão da candidatura da requalificação do espaço público de ligação pedonal entre Alcoentre e os Casais das Boiças. A construção da Escola Básica do primeiro ciclo e Jardim de Infância de Val do Paraíso. E a reabilitação energética do edifício da Escola EB1 de Aveiras de Cima, todas no âmbito do 2030, temos que aprovar uma alteração orçamental para que possa ser levada a cabo estas candidaturas. Portanto, não será tanto uma questão política, pode ser sempre uma questão política no que se entende fazer ou não fazer, mas neste caso é uma questão financeira e administrativa para permitir então que esteja de acordo com as premissas da entidade gestora do 2030. Portanto, é isso que se vai pedir a esta Assembleia, que possa votar e que possa autorizar que nós possamos incluir nas grandes opções do plano e assim levar a efeito estas obras que são tão necessárias para as nossas crianças e jovens e menos jovens. Sr. Presidente. Muito obrigada. Pergunto se algum senhor deputado deseja usar da palavra. Senhora deputada Helena Maciel. Senhor Presidente, em exercício, pegando nas suas palavras, se realmente a Tesouraria está bem, o orçamento já tem que ser revisto, a minha pergunta é, no espaço de 2 meses, 3 meses, há projetos a serem candidatados e até tenho dúvidas sobre a forma como aparecem, porque isto não significa execução. Aqui diz projeto para execução de empreitada, ou seja, isto não implica que vai haver obra. Quais são os cenários? O que é que pode correr bem? O que é que pode correr mal face a esta situação destes encargos? Que vão agora ser colocados de acordo com a necessidade no plano plurianual. Muito obrigada, senhora deputada. Senhor Vice-Presidente. Senhora deputada, mais uma vez tenho que dizer o seguinte, que não tem a ver com este ano. Este ano o orçamento está dotado para que se possam avançar com estas obras. Este ano, portanto, não tem a ver, neste caso, nem tem a ver com tesouraria, nem tem a ver com orçamento. Portanto, está no orçamento para este ano, a tesouraria é para que a Assembleia autorize para os anos subsequentes. E nos anos subsequentes, lá para novembro ou dezembro, virá a esta Assembleia ou a outra, o orçamento e o plano de atividades para o ano que vem e onde terá de estar espelhado, em termos de grandes opções do plano, estas obras, porque não é uma coisa que se vai fazer só num ano, é mais que um ano.
Portanto, não é uma coisa para este ano, não tem a ver nem com a tesouraria nem com o orçamento deste ano. Muito obrigada. Não registro mais nenhum pedido de intervenção. Vou colocar a proposta 2092-2025 à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Senhores deputados, terminamos assim a nossa ordem do dia. Peço-vos para aguardar um minuto, como sempre, para fazermos a leitura da minuta da ata, antes de irmos de férias. Já não estávamos a contar com esta sessão hoje, mas é para entrarmos melhor no período de férias. Vamos então proceder à leitura da minuta da ata. Extraordinária, muito bem.
Senhora Segunda Secretária, faça favor. Boa noite a todos. Vou então proceder à leitura da ata, da minuta da ata. Portanto, abertura. O local é no pavilhão desportivo de Vila Nova da Rainha, a hora é 20h20, 20 horas e 20 minutos, 2 presenças. Mesa da Assembleia, Presidente Vera Lúcia Raimundo Braz dos Santos, Primeiro Secretário Rodrigo Paulo Ferreira da Conceição, Segunda Secretária Maria Fernanda Simões Ferreira Fernandes Fidalgo, membros da Assembleia presentes de acordo com a relação anexa a esta minuta, membros da Câmara Municipal, Presidente em substituição António José Mateus de Matos, vereadores Ana Margarida Serrano Gaspar Coelho, Mara Lúcia Almeida Oliveira, Rui Pedro Figueiredo Corça, Maria Inês da Graça Louro. Pela Senhora Presidente da Assembleia Municipal foi verificada a existência de quórum. Substituições. A Senhora Presidente da Assembleia informou de que, ao abrigo do número 1 do artigo 78º e do número 1 do artigo 79º da Lei 169/99, de 18 de setembro, na sua atual redação, solicitou a sua substituição nesta sessão o Sr. Deputado Tiago João Freitas Santos, representante do PSD, sendo substituído pelo Sr. Deputado José Carlos Valente, representante do mesmo partido na lista admitida, a Sra. Deputada Natália Maria Andrade Pérez, representante do PSD, sendo substituída pela Sra. Deputada Luísa Maria Martins, representante do mesmo partido na lista admitida. O Sr. Deputado Gonçalo Luís Mesquita Ferreira, representante do PS, sendo substituído pelo Sr. Deputado José Luís Marcos dos Santos, representante do mesmo partido na lista admitida. A Sra. Presidente da Assembleia informou de que, ao abrigo da alínea C do número 1 do artigo 18º da Lei 75/2023, de 12 de setembro, o Sr. Deputado Sérgio Paulo de Sousa Alexandre foi substituído por Nuno Miguel Rodrigues Ramos Jorge, substituto legal, por si designado. O Sr. Deputado Francisco António Galvão Morgado foi substituído por Fernando Manuel Coelhos Fernandes, substituto legal, por si designado. Período de intervenção dos cidadãos. Período destinado à intervenção dos cidadãos residentes na área do município, não tendo existido qualquer deliberação. Período antes da ordem do dia. Ordem do dia. Ponto 1. Revogação da deliberação e constituição da empresa local, natureza intermunicipal, celebração de contrato, programa, aprovação, orientações estratégicas, delegação CMLT, da coordenação de todos os contactos com entidades públicas no âmbito constituição da empresa. É a proposta 2058/2025. Discutida a proposta, foi a mesma colocada à votação, obtendo o seguinte resultado: contra 2, do Partido Chega; abstenção 5, 4 do PSD e 1 do CDS; favor 18, 11 do PS, 2 do PSD, 4 da CDU e 1 do BE. A proposta foi aprovada por maioria. Ponto 2. A autorização prévia para a assunção de compromisso plurianual locação financeira. Proposta 2083/2025. Discutida a proposta, foi a mesma colocada à votação, obtendo o seguinte resultado: contra 7, 5 do PSD e 2 do Chega. Abstenção 6, 3 da CDU, 2 do PSD e 1 do CDS. Favor 13, 11 do PS, 1 da CDU e 1 do BE. A proposta foi aprovada por maioria. Ponto 3. Revisão orçamental número 2. A proposta 2092/2025. Discutida a proposta, foi a mesma colocada à votação, obtendo o seguinte resultado: contra 0, abstenção 0, favor 26, 11 do PS, 7 PSD, 4 CDU, 2 Chega, 1 CDS e 1 BE. A proposta foi aprovada por unanimidade. Muito obrigada.
Era isso que eu ia agora dizer, sim. Portanto, na minuta da ata faz referência ao período antes da ordem do dia, que será retirada essa referência, porque naturalmente não tivemos período antes da ordem do dia. Sim. Os votos vencidos vêm sempre depois na ata. Sim, está bem. Dito isto, portanto, com esta eliminação do período antes da ordem do dia, a questão dos votos vencidos fica na ata, não registro mais nenhuma alteração. Vou colocar a minuta da ata à votação. Quem vota contra? Foi aprovada por unanimidade. Muito obrigada. Desejo aos senhores deputados boas férias para quem vai de férias. Quem já foi e regressa agora ao trabalho, bom trabalho. Voltaremos a ver-nos em setembro. Muito obrigada.